Mari, em relação aos achados ultrassonográficos, né? Então, quais são os achados ultrassonográficos que a gente pode, né, quando faz ali o ultrassom, dizer com certeza que é um abortamento, que é uma gestação interrompida? Então, assim, o mais fácil da gente ver na ultrassonografia é aquela gestação que a gente vem acompanhando o início. Então, identifica a presença do saco gestacional, da vesícula vitelínica, depois do embrião e depois do embrião com batimento. E aí vai se refazer uma ecografia, né, para acompanhamento desse desenvolvimento fetal. E a gente identifica que o embrião, então, está sem vitalidade. Aí a gente consegue diagnosticar uma gestação interrompida, né? Essa já é fato, né? Tinha BCF, não tem mais. Essa é a mais fácil da gente ver no ultrassom, né? Outra questão é assim, o diâmetro do saco gestacional. O comprimento cabeça-nádega, né? Então, a gente vai ver que tem um embriãozinho ali, sem batimentos, mas a gente vê que a medida do comprimento cabeça-nádega é 7 milímetros ou mais. Então, aí a gente fecha diagnóstico, né, que tá interrompido, não fica naquela janela entre aparecer embrião e aparecer embrião com batimento. Então, a gente já tem certeza que aquilo ali não vai evoluir. Então, com 7 milímetros ou mais de CCN, que é o comprimento cabeça-nádega, tem que ter BCF. Tem que ter BCF, exatamente. Outra questão é assim, tem que ter embrião quando o diâmetro do saco gestacional está medindo ali, a gente vai fazer o diâmetro médio do saco gestacional, medindo 25 milímetros ou mais, a gente tem que ter a presença do embrião, né? Tem alguns marcos, assim, que o ultrassonografista pode lançar mão, né, para conseguir fechar esse diagnóstico, até para orientar o obstetra também. E, assim, um saco gestacional sem a vesícula vitelínica visível, né? E a ausência de embrião por mais de 2 semanas também. A gente identifica, vai fazer ultrassom hoje, daqui 2 semanas faz de novo e continua tudo na mesma, né? Não surgiu nada novo, a gente consegue também fechar esse diagnóstico. E outra questão é assim, o saco gestacional com vesícula vitelínica, mas que não apareceu esse embrião por mais de 11 dias, então, né, 11 dias ou mais, desse intervalo entre as ultrassonografias, a gente consegue também fazer diagnóstico de gestação interrompida, né. Sempre assim, a gente tem esse diagnóstico confirmado, bom, aí a gente está diante de um abortamento, uma gestação anembrionada, um abortamento retido, né, muitas vezes, porque não evoluiu com modificação cervical, nem com eliminação, né? A gente está vendo todo o produto do concepto ali. Mas sempre que a gente ficar em dúvida nesse diagnóstico ultrassonográfico, o ideal é sempre a gente orientar a paciente a repetir esse exame, né? Em 10 a 14 dias, para a gente conseguir fechar direitinho. Nem sempre a gente vai conseguir olhar num momento isolado e já bater o martelo, né? Então, às vezes, a gente precisa repetir esse exame ultrassonográfico. Ótimo, uns dias depois. Ótimo, perfeito. É bem importante isso, né? Porque às vezes a paciente também fica, né, nos questionando muito em relação a isso. E é importante explicar para ela que às vezes num único exame isoladamente, né, a gente não consegue ainda ter esse tipo de diagnóstico, né? Então tem que explicar para ela que a gente precisa repetir o exame de novo, né, mais uma vez, pra gente ver, porque a gestação é evolução, né? Ela tem que evoluir, né? Não é uma coisa assim que vai ser sempre igual, né? Então, por isso que a gente às vezes precisa de mais um exame para conseguir dar esse diagnóstico, né? Quem faz ultrassom, assim, é muito frequente a paciente fazer o teste lá, urinário ou beta-HCG, deu positivo, vou marcar minha ecografia, aí chega lá com uma gestação muito precoce, a gente consegue ver só saquinho gestacional, às vezes não consegue identificar nem o saco gestacional ainda, né, então antes até de iniciar o exame é importante dar uma explicada já para a paciente se preparar, porque eles têm na cabeça que eles vão olhar e já vão enxergar um bebê com batimento, né? Sim. Então, assim, até fazer essa correlação do beta-HCG, quanto que deu, né, o quantitativo, para saber se a gente tem a obrigação de visualizar algum achado ou não, né? Ou questão de tempo, ainda esperar um pouquinho. E muitas vezes gera frustração, né? Porque é aquela coisa, fez o teste de beta-HCG, já deu positivo, já vai correndo fazer, né? O ultrassom, a ecografia. E aí, às vezes, gera uma frustração porque ainda tá muito no início, a gente não tem como ver, né? Então, é importante e dá uma ansiedade isso, mesmo nesse período, porque tu quer enxergar, né? Mas é a natureza, tem que esperar a evolução mesmo. Exato.